a gente vai começar aqui o nosso programa falando, Pedro Pereira, desse Bahia que perdeu mais uma, perdeu sua segunda partida no Campeonato Brasileiro, já tinha perdido aí a primeira rodada para o Red Bull Bragantino, e agora para o Botafogo, um jogo que, primeiro tempo, eu classifiquei como bom, com boas alternativas ali para os dois lados. Bahia teve algumas oportunidades não tão claras, mas chances de chegar perto do gol. Depois toma o gol, reage rápido com o Jacaré, o jogo vai caindo um pouco de rendimento, segundo tempo mais fraco, e o Botafogo é eficiente aí com o Tietê para fazer 2-1 e vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, Pedro. Como é que você viu esse jogo, essa nova derrota do Bahia na Série A, Pedro? Boa noite, Lucas. Boa noite, JP. Boa noite a todo mundo que está ligado aqui na gente. Com preocupação, né? A gente falava aqui agora há pouco, para a galera do YouTube, a galera do podcast não pegou, que o fato de você perder, se iniciar uma Série A com 2 derrotas contra 2 times pontuáveis, obviamente é um motivo de preocupação, né? Não que o torcedor do Bahia não tivesse preocupação antes dos resultados. É óbvio que o torcedor do Bahia entrou para esse Campeonato Brasileiro pensando em fugir da degola, né? Por mais que o investimento seja alto, mas a gente sabe, a gente viu o que o time do Bahia apresentou nas primeiras competições do ano, e a gente sabe que ao Bahia esse ano cabe apenas tentar se livrar de um possível rebaixamento. E assim, velho, contra o Bragantino, eu até mencionei aqui que dava para tirar alguma coisa boa, dava para tirar pelo menos um alívio de ter visto que o time não era tão frágil como foi quanto como foi quando jogou contra o Fortaleza e contra o Sport, ainda pela Copa do Nordeste. E isso, de certa forma, me trazia algum tipo de alívio, mas não me tirava a frustração do resultado contra o time que o Bahia poderia ter pontuado. E hoje eu já não tenho mais essa sensação boa que eu tive contra o Bragantino, embora seja possível sim, o JP até já fez isso também antes de rodar a vinheta, embora seja possível tirar alguns pontos positivos do Bahia no jogo de hoje. Mas é óbvio que o placar de hoje ele acaba pesando muito mais na análise do que os pontos positivos que foram possíveis assim, de se tirar. O Bahia já larga o campeonato com 0 pontos, né, velho? Tipo, 2 rodadas e 2 derrotas. Aliás, vou até deixar um desafio aqui para quem está assistindo, para a galera tentar se lembrar aí qual foi a última vez que o Bahia largou com 2 derrotas aí na Série A, tá? Eu já comecei a fazer esse levantamento aqui, só quero confirmar um negocinho aqui. Pô, se tu não souber, ninguém vai saber, não. Velho. Tu quer o Não, cara. ele Tem na pronto. ponta da língua, pô. Mas vou deixar aí para quem quiser se lembrar. Se eu não tiver muito enganado, eu vi algo em torno de 42 anos, eu acho, na Então transmissão. já tá aí, né? Sim, pô, então se a transmissão falou, aí tô lascado. Então. Trouxe. Aí acabou o desafio, né? Desafio cancelado. Então, desde 1980, a última vez foi em 1980. Então, tem tempo pra caramba. E assim, o jogo de hoje, de fato, como vocês já pontuaram, o primeiro tempo começou interessante, com o Bahia tendo mais volume de jogo do que o Botafogo, conseguindo criar algumas oportunidades de gol, não oportunidades tão claras, como também o JP já pontuou, mas o Bahia foi melhor, o Bahia começou melhor do que o Botafogo na partida de hoje. Conseguiu chegar algumas vezes ali pela esquerda, o Chaves conseguiu chegar com a Ademir algumas oportunidades, mas não conseguia, não soube, né? Não teve a competência de transformar as chances que teve no primeiro tempo em gol. Eu lembrei até de alguns momentos da temporada em que a grande queixa da torcida do Bahia em relação ao time era o fato de não saber aproveitar as oportunidades. E hoje a sensação do primeiro tempo foi um pouco essa, né? Não é que o Bahia tenha tido assim, chances claríssimas de gol, mas não soube aproveitar as oportunidades que teve quando chegou na área, quando conseguiu pisar na área, né? Não conseguiu traduzir sequer em grandes oportunidades, a não ser ali um lance com Ademir aos 22 minutos, uma jogadaça de Cauli
e ele finalizou mal para fora, e que talvez tenha sido, talvez não, sem dúvida nenhuma, foi a primeira boa chance do Bahia, e logo depois também, na jogada seguinte, mais uma vez, com a Ademir, uma arrancada pela direita, ele acabou batendo mal. E nesse lance foi até curioso, porque ele poderia ter tocado para Chaves, né? Chaves estava entrando pela esquerda, e talvez se ele tivesse tocado, talvez o Bahia tivesse conseguido ter uma oportunidade mais aguda do que teve. O primeiro tempo continua, e aí vem aquela questão que a gente pontuou já em alguns programas anteriores, né, JP? A questão das fragilidades. E você já deu um spoiler, né, quando citou Chaves nesse momento. Porque Chaves é um jogador que, por mais que ele tenha características positivas em termos ofensivos, mas em termos defensivos, ele é assim. Ele não tem absolutamente nenhuma qualidade defensiva. Claro que ele é muito jovem e pode ser que ele venha adquirir isso, e eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas hoje, com 20 anos, ele não tem absolutamente nenhuma qualidade defensiva. É curioso, E Pedro, chama até atenção como ele é um cara de tanta força, né? Tão forte assim, ofensivamente, em algumas jogadas eu já vi alguns amigos dizendo que parece um trem, né, que ele atropela ali. E em fase defensiva ele simplesmente é atropelado. É até difícil de é você impressionante. explicar, né? Como é fácil passar por ele. É Júnior impressionante. Santos, Júnior Santos que não é esse primor técnico, né? Por duas passagens aqui no Fortaleza, a gente viu de perto aqui, acompanhou de perto, já falou bastante. Né? Saiu agora sem deixar saudades, com a torcida do Botafogo também sem entender muito e tal. E simplesmente parecia que era um craque é, absoluto acima da média contra Chaves, cara. É exatamente, é preocupante, impressionante. é preocupante. De fato, né, o Júnior Santos fez o que quis e o que não quis naquele lance ali. E aí saiu o gol do Botafogo, né? O Júnior Santos tabelou, não me lembro com quem agora, com o Chico Soares, e acabou fazendo o gol na única chegada do Botafogo, a única chegada mais aguda, pelo menos, do Botafogo naquele primeiro tempo. Eu estava até dando uma olhada aqui nos scouts enquanto a gente não começava o programa. O Bahia finalizou 9 vezes no primeiro tempo. Somente 3 foram no gol. E o Botafogo finalizou uma única vez, que foi justamente no lance do gol. Então, um cenário que ficava chato, apesar do Bahia ser superior ali naquele momento da partida, mas saía tomando 1-0. O Botafogo chegou até a ter uma segunda chance de fazer um gol, mais uma vez em uma fragilidade que a gente já comentou aqui, que é na bola aérea, especialmente em bolas paradas. E por pouco o Bahia não tomava um gol. O Marcos Felipe fez uma defesaça. Acho até que estava impedido esse lance, acho que o Bandeirinha marcou impedimento, se não me engano, mas eu queria trazer aqui, porque a gente já tinha Marcou assim. pontuado, foi, né? Mas a gente já tinha pontuado essa fragilidade. E nesse momento eu lembrei desse ponto que nós citamos aqui anteriormente. Até que aos 41, o Bahia, enfim, conseguiu aproveitar uma chance, conseguiu chegar um empate, uma jogada que começou pela esquerda, um passe gigante assim de Cauli para Chaves. Chaves cruzou, não encontrou Everaldo na área, mas acabou encontrando lá do outro lado Jacaré, que fez um golaço também, viu? Deixa eu dizer, limpou bonito. Golaço. Golaço. Vitor, né? O camisa 7 do Botafogo, que passa, meu amigo, parece que ele vai bater na arquibancada da Fonte Nova lá e passou voando mesmo. Acabou fazendo um golaço e um gol de extrema importância, né? Porque a gente já estava ali se encaminhando para o final do primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o Bahia foi superior ao Botafogo, mas que ia terminando ali com o Bahia na desvantagem do placar. E aquele empate, obviamente, pelo fato do Bahia ter sido melhor, dava ao torcedor assim, a esperança, né? De que o segundo tempo pudesse vir com um placar melhor também, né? Para o torcedor. O que acabou não acontecendo. No segundo tempo, o Bahia não conseguiu ter o mesmo volume de jogo que teve no primeiro. E embora o Botafogo também não tenha ameaçado tanto
o Bahia, mas claramente o futebol que o Bahia apresentou no segundo tempo não foi tão eu ia dizer tão bom assim, mas fica parecendo que o primeiro tempo foi brilhante, não é isso. Mas não deu para comparar assim com o que a gente viu no primeiro tempo. O segundo tempo do Bahia foi pior. Foram poucas as chances que o Bahia teve no primeiro tempo, não conseguiu criar tanto. Teve um chute com o Ademir logo aos 30 segundos de jogo, que não foi um chute assim tão perigoso. O próprio Ademir, que apareceu em algumas oportunidades bem no primeiro tempo, embora não tenha conseguido finalizar as jogadas tão bem, não tenha conseguido tomar as decisões mais acertadas, mas apareceu bem. E no segundo tempo ele já estava mais retraído, né? Acho que cansou um pouco também. E aos poucos o Bahia foi meio que tirando o pé, né? Não de propósito, mas naturalmente o Bahia Foi acabou. minguando, né? Foi Foi minguando. O time minguando. foi Perfeito. Uhum. entrando num Exatamente. buraco ali que não conseguia sair mais, né? Uhum. Perfeito. Tanto que houve até um momento em que, por mais que o Botafogo não agredisse, mas você via que o Botafogo já começava a gostar um pouquinho mais daquele jogo, né? O Botafogo praticamente não teve, não lembro, assim, não me recordo de nenhuma chance do Botafogo antes do gol. Mas de qualquer forma, o segundo tempo do Bahia também deixava muito a desejar. Paiva acabou mexendo, né? Colocou Biel na partida. Aliás, diga-se de passagem, eu acabei lá no início. Eu fui falar das duas derrotas e acabei deixando passar a escalação, né? O Bahia acabou tendo alguns desfalques importantes nessa partida. Canu não pôde jogar por questões contratuais. David Duarte, que faz uma temporada terrível até aqui, acabou sendo titular, que obviamente dava calafrios assim ao torcedor que é chegando na Fonte Nova. O próprio Tassiano também acabou sendo vetado, a Acevedo deu lugar. E aqui a gente já falava também da, da, da falta, né, que faz um, um volante mais marcador ali no meio de campo do Bahia. Não que o Tassiano seja esse jogador, a gente apontou isso aqui também, mas a sensação que eu tenho é que o Tassiano passa um pouquinho mais de segurança do que Acevedo quando ele está ali no meio de campo. E acabou por uma opção técnica também, Biel ficando fora. E logo que eu cheguei na Fonte Nova, assim, as pessoas que eu ia encontrando, todo mundo fala, porra, e Biel? O que foi que aconteceu? Por que Biel tá no banco de reservas? Porque Biel é o grande jogador do Bahia nessa temporada. Não sei o motivo, o Biel teve um problema de gripe, né? Acabou ficando de fora do primeiro jogo, mas pelo que se sabia, estava disponível. Acho que foi por uma opção mesmo, talvez alguma questão física ali, né? Contra a gripe, não sei. Mas fato que Biel acabou ficando de fora e entrou no segundo tempo no lugar de Ademir, que também já dava sinais de cansaço, depois acabou entrando com Arthur Salles no lugar de Everaldo, com Diego Rosa no lugar de Thiago Felipe. E um dos primeiros lances de Arthur Salles, talvez o primeiro lance, foi uma grande bola assim para Biel. E foi a grande chance do Bahia ali no segundo tempo, sem dúvida nenhuma. Foi a grande chance de virada do Bahia, mas o Lucas Perry acabou defendendo. E poucos minutos ali depois, 4, 5 minutos depois, o Botafogo, mais uma vez, na única chance mais aguda que teve no jogo, acabou chegando ao segundo gol, né? Acabou chegando a virada. Na verdade, não a virada, né? Mas acabou chegando ao segundo gol. E um lance em que a falta de um volante carrancudo, mais marcador, ficou evidente, né, JP? A gente já falava aqui anteriormente. Porque uma troca de passes ali na entrada da área, Acevedo até participa do lance, mas não dá um combate, assim como um volante carrancudo poderia dar. E Tietchan acaba fazendo um gol de fora da área Tem e um, coloca tem ali. um camisa 5 aqui, se você quiser, viu, Pedro? Veja, nas características já tem muito no Bahia. É. Eu sei que o negócio tá tenso. Mas enfim, é o segundo gol do Botafogo ali e mais uma das tantas fragilidades do Bahia ali ficando em evidência, né? Logo depois, por pouco, o Botafogo não chega o segundo, um chute de Plácido. Depois, o Bahia praticamente só viria a ter uma chance de gol já no finalzinho, ali aos 45 praticamente.
Um lance que Kaique apareceu ali de cara pro gol, poderia ter feito um gol também. Acabou querendo dar um drible para dentro e perdeu uma boa oportunidade. Teve um futebol totalzinho ali no final, né? De pressão, tentar um volume, bola na área. Só teve um lance assim que, porra, teve um escanteio, os caras bateram curto, não conseguiu Ia cruzar. Meu falar Deus do isso, céu, velho. porra. Porra. Eu comentei com um amigo meu que tava indo lá na hora. 52 minutos de jogo, velho. 52 minutos de jogo, escanteio pro Bahia. E o Bahia não conseguiu cruzar a bola na área. Absurdo, absurdo. Com todo mundo na área, obviamente. Eu fiquei puto com isso também. Assim, vai lá. Eu não sou contra o escanteio curto, não tenho problemas com escanteio curto, não. Mas, velho, você deixar ele cruzar uma bola na área com 52 minutos precisando do gol é demais, né? É surreal. Então, vai acabar sendo punido por algumas fragilidades que já não são muito novidade. É isso. JP, como é que você viu esse Bahia aí que perde a segunda? Tem um início ruim de Série A, né? Como a gente falou ali no começo, Série A você não pode brincar. Você não pode brincar, porque se você começar a afundar, para você ter uma sequência de vitórias, para sair dessa situação, enfim, você precisa ralar muito. Então, o Bahia, mais essa derrota, como é que você viu esse jogo de hoje, essa falta de evolução desse time de Renato Paiva aí, JP? Fala, Lucas, né, Pedrão? Agora, de fato, falando mais oficialmente do jogo. Isso é a Série A, né? Isso é a Série A. Cada rodada, a primeira rodada a gente falou bem aqui, que foi um bem-vindo de volta. Foi aquele cartão de visita. Hoje, mais uma vez, né, um jogo onde o Bahia cria mais do que o adversário. Eu não vou dizer aqui que o Bahia atropelou o Botafogo. Não, a gente não viu isso. Mas a gente viu um Bahia melhor já nos minutos iniciais. Um Bahia mais intenso, um Bahia que marcava mais em cima. Um Bahia que sabia de forma clara onde esse Botafogo tinha as suas dificuldades, digamos assim. As laterais desse Botafogo, né, eram claramente ali a chave para o Bahia poder criar, poder chegar, poder construir. Né? E o Bahia, nos minutos iniciais, soube utilizar isso, tá? em bolas mais longas, alcançando ali as costas dos laterais do Botafogo, Rafael de um lado, de Plácido do outro, que um grande amigo botafoguense, deixar aqui um abraço para ele, deixou a alcunha de plástico, um jogador muito frágil aí. Aí é foda. Esse amigo meu, tinha um abraço aqui para ele, deve estar na audiência aí, Guilherme, botou esse apelido dele aí de plástico, que para mim fala bem aí do que é esse jogador. E o Bahia inicialmente conseguiu, né, explorar as costas desses dois laterais pelo lado direito ali do Bahia, com Jacaré e Ademir, né, e pelo lado esquerdo com Caule aproximando muito ali de Chaves, né, e parecia que se tornaria um jogo interessante, né, os primeiros 20, acho que até os 25 minutos, dá para dizer assim, parecia um jogo onde a gente mais uma vez, né, ia dando créditos ao Bahia, onde a gente mais uma vez ia vendo um Bahia estruturado, que, ok, pecava ali na hora de finalizar, né? E isso é mais um ponto onde a gente vai precisar chegar nesse Bahia de um poder de finalização que Everaldo não tem demonstrado, que Arthur Salles também não tem demonstrado, né? Arthur Salles, que para mim, quando entra, se mostra um jogador interessante, mas é muito mais um cara ali de ser mais um ajudante, digamos assim, na construção. Né? Salles é um cara que sabe sair da área, né? A bola, quando ele entra, que ele consegue achar um passe para Biel ali, é muito claro disso. É um jogador que tem essa característica, mas não vai ser o cara que vai ser o grande finalizador, né? Já que Everaldo não tem sido. E o Bahia vai pecando nisso. E no momento onde você está na Série A, você vai conseguindo ser melhor do que o seu adversário, né? Mas
Você não está atropelando ninguém, você não está colocando ninguém no bolso, você está sendo melhor ali. Você é um nota 6, enquanto seu adversário é um nota 5, 5,5. Mas você não vai matar esse jogo, você não mata esse jogo. Né? Você vai deixando seu adversário vivo e aí ele vai também crescendo no jogo. A gente não está falando de um Bahia aqui total dominante, pelo contrário. A gente está falando de um Bahia onde defensivamente tem Chaves como uma porta aberta, tem o miolo ali dos volantes, né, como uma porta aberta, já que não tem esse volante de maior pegada. Hoje teve um Davi Duarte que, ok, não fez uma partida ruim, mas a gente vem falando que não faz um ano bom. Então, os times podem enxergar como mais uma porta aberta. Tem uma bola parada defensiva ruim. E aí aqui a gente já cita 4, né? A gente já cita 4 coisas, né? 4, ou uma fase de jogo, ou um atleta, que os adversários vão poder atacar. E aí você vai deixando esse jogo aberto, vai deixando seu adversário crescer. E aí o gol nasce dessa forma, né? Num momento onde o jogo começa a ficar mais morno, começa a ficar mais frio após os 25, né? Uma jogada onde um time que se propõe a ter a filosofia que o Bahia tem, né, uma filosofia, e você traz o Renato Paiva para isso, de um jogo ofensivo, de um jogo de posse, de um jogo de força, de pressão, você não pode ter não pode estar tão relaxado quanto o Bahia estava nessa jogada do gol. É uma jogada que começa ali pelo lado esquerdo, né, do Botafogo. Eu acho que é o lateral esquerdo, faz uma virada de jogo ruim, que fica nas costas do lateral, parecia uma bola que ia sair ali pela lateral, e aí Júnior Santos dá uma recuada boa, né, salva ali essa bola não deixa essa bola ir para a lateral, e simplesmente vai progredindo, vai andando, enquanto o Bahia assiste. Poxa, a gente podia estar falando aqui de uma jogada onde ele era um contra-ataque, e aí o zagueiro preferiu andar para trás para proteger a barra. Não era isso. Era uma jogada onde o Bahia estava organizado defensivamente, tinha ali o seu 5-3-2, né, que é a forma onde o Bahia, em bloco de organização defensiva, costuma se portar mais, mas chama a atenção como ninguém sobe para pressionar Júnior Santos no início dessa jogada, e ele vai progredindo, vai andando, e aí vai chegando perto da área, e a gente falou aqui, né, Chaves chama a atenção o quanto ele é frágil, e aí é o primeiro cara a chegar no Júnior Santos, né, e já muito próximo da área. Júnior Santos consegue entrar com facilidade, faz uma tabela com o Tiquinho, né, e aí deixar um parênteses aqui para a diferença que um 9 faz, né? Tiquinho é um cara que a gente sabe da qualidade que, se você der a chance, ele vai fazer o gol, né? Ele vai estar ali, vai ter essa presença diária, mas quando não tem, né, a gente fala de um jogo hoje 2-1 com as 2 assistências dele, né? As 2 assistências em tabela, fazendo pivô, né? Uma para Júnior Santos, um atacante de lado que veio do lado do campo, outro para Tietê, que é um segundo volante que gosta de chegar ali na área, né? E Tiquinho dessa forma muito inteligente no pivô, trabalhando a 1, 2 toques, né? De encontrar o jogador, fazer essa devolução para o jogador já em condição de finalizar, né? E aí Júnior Santos, quando recebe da tabela com o Tiquinho, ainda dá mais um corte dentro da área do Bahia e chama a atenção o quanto é livre no início da jogada, é livre quando vai chegando perto da área, é livre dentro da área do Bahia, né? E finaliza, faz 1-0 por volta dos 30 minutos, né? No momento em que o Bahia vai deixando esse jogo cair, e aí o Bahia volta a acordar após o gol sofrido, né? Vai buscando, voltando a ter a posse, vai aos poucos, e aí mais uma vez as costas do lateral do Botafogo, e aí eu deixei um abraço ali pro meu amigo Guilherme, né? Ele tá na audiência, inclusive já comentou aqui,
Então, assim, mais uma vez nas costas dos laterais do Botafogo, onde seria claramente ali onde o Bahia teria os seus caminhos, e Chaves consegue esse cruzamento, né? É engraçado porque é algo tão nítido que, se você puxar para rever aí as chances que o Bahia teve nesse primeiro tempo, todas as chances são cruzamentos de um lado para o outro. Não é um cruzamento ali que busca o primeiro pau, que busca o miolo da zaga, são cruzamentos que buscam atravessar o campo. Porque os dois laterais, os dois alas do Botafogo dão essa possibilidade, dão essa liberdade, tanto de você atacar, né, para buscar alongar o campo, para buscar essa verticalidade, quanto no cruzamento, as costas do lateral oposto, né, tem essa fragilidade dos dois lados. E aí o Bahia consegue um empate, né, num bonito gol de Jacaré, já por volta dos 42 minutos, vai para o intervalo, e aí quando volta do intervalo, o jogo já volta a um jogo bem mais morno. Né, um jogo bem mais morno, na minha visão até sonolento, como comentei na Água Suja. Foi um momento do jogo que eu tive que... Estava ali meio deitado no sofá, tive que dar uma levantada para não deixar... Para eu não me deixar entrar na vibe do jogo, digamos assim, né, porque o jogo foi ficando muito tranquilo. Parecia que o empate ia ficando interessante para os dois lados, né, mas o Botafogo traz a campo substituições, e aí, né, o Tietê teve a substituição do Felipe Sampaio no intervalo, né, Luiz Henrique e Tietê depois, e o Tietê é esse cara que gosta de chegar, gosta de pisar na área, se você der a chance, né, ele vai arrastar, vai chegar lá, e aí numa bola dessa, né, consegue chegar muito próximo, tem uma tabela muito importante, muito interessante com o Tiquinho Soares, né, e na finalização, finalizar de fora da área, numa bola onde o Marcos Felipe não consegue alcançar, faz o 2-1, no momento onde ali já era muito claro assim que o Bahia não teria forças para buscar um novo empate, né? Porque assim, diferente do banco do Botafogo, onde você vê essas possibilidades, você tem um Tietê, você tem um Marlon Freitas, enfim, o Bahia dificilmente, né, além de Biel, que deveria ser titular, né, na minha visão, ninguém além de Biel consegue ter um poder de decisão, de você, não, agora eu vou acionar esse cara e ele vai entrar e vai ser um diferencial. Arthur Salles não é esse cara que vai entrar e vai ter uma chance e vai matar esse jogo. O time já não criava o suficiente para isso, né? Parecia, como falei, parecia um time acomodado que aceitava o empate ali naquele momento. E aí vem esse gol, vem esse 2-1, que é, mais uma vez, aquela carta da Série A. Enquanto você não matar o jogo, enquanto você não tiver a atenção suficiente, né, para os 90 minutos, enquanto o jogo ainda estiver rolando e você não tiver com o placar, digamos assim, garantido, né, porque nunca vai ter garantido, mas enquanto você não tiver na frente do placar e estiver relaxando, é Série A, meu velho. O adversário vai ali e vai te matar. O adversário vai ali e vai te matar. Com o Red Bull foi assim, né, deixando o jogo tranquilo, e aí veio o Sacha. Hoje foi assim, né, com o Tietê saindo do banco. E para mim é isso, né? O Red Bull tira Sacha do banco para poder fazer o 2-1 ali. O Botafogo hoje tira Tietê, jogadores que a gente está aí há quantos anos falando, comentando desses jogadores aqui, resolvendo jogos de Série A. E o Bahia hoje, né, quando precisou ir para o abafa, tinha Kaique e Pedro Salles. Então, desculpa, Arthur Salles. Que Kaique faz uma temporada que, assim, até o momento, né, poxa, o Grupo City, o Bahia fez um investimento que espera um retorno, que pode acontecer lá na frente, mas até agora a temporada do Kaique não indica nada disso. Arthur Salles, né, já aqui mesmo já falei várias vezes, não tem sido esse cara que entra e resolve. E no outro lado, o Bahia tem encontrado times que têm essas possibilidades. Então isso é a Série A, 2-1. A gente podia estar falando aqui de 6 pontos, de 4 pontos, de pelo menos 2 pontos para o Bahia. Eu acho que nesses 2 jogos, 2 pontos talvez fosse o mais justo, o mais ideal. Mas a gente está falando aqui de um Bahia com 0 pontos e que preocupa. Preocupa porque o Grupo City, o Bahia tem dinheiro agora para investir? Tem.
Mas agora você tem uma janela. O Bahia não pode trazer ninguém agora. E aí, quem a gente fala aqui de... O Bahia precisa de um volante pegador. Quem vai fazer isso no elenco? Já que Rezende virou um zagueiro. Eu acho que, na minha visão, a gente já tem que tratar Rezende aqui como um zagueiro. O Bahia precisa de um 9 mais decisivo. Agora é Arthur Salles e Everaldo. Tem Mingote aí que virou opção, né? Vinícius Isso, Mingote. verdade. Chegou mas no estouro da janela, né? Mas não um cara que estreou. E assim, não sei também se é o cara que vai resolver, tá? Não é o perfil, né? Se for o cara que chegar para resolver, surpreendeu. Perfeito, Lucas, perfeito. Sem dúvida. Eu acho que é mais um cara que tem potencial, que lá na frente vai dar retorno, mas eu não sei se é aquela peça que você vai fazer assim, ó, tira Everaldo, bota Mingote e resolveu. Hoje eu acho que não vai ser essa peça. Pode me surpreender e torço para que me surpreenda. Tá? Acho que ele tem a capacidade, mas não para o primeiro dia, digamos assim. Não vai ser segunda que vem que a gente vai possivelmente ver Mingote fazendo isso. E aí preocupa, né? Porque até o Bahia conseguir fazer todos os ajustes necessários, o bonde da Série A já vai estar muito lá na frente e a gente pode já estar falando de algo aqui perto do irreversível. E só, rapidinho, Lucas, só para pegar esse gancho final aí de JP. A gente comentou aqui, não lembro em que programa, acho que foi algum Raiz, que a tabela de início do Bahia, ela dava ao Bahia algumas possibilidades, né? Uma tabela relativamente fácil, se você pegar os primeiros jogos. E eu lembro que eu citei exatamente isso que JP falou agora, que isso, na verdade, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de você começar o campeonato tendo chances de vencer alguns jogos, de conseguir ali fazer alguns pontos importantes, mas, por outro lado, pega um Bahia que ainda é esse Bahia, né? É esse Bahia que foi muito mal nos primeiros campeonatos do ano e que, obviamente, se reforçou, mas que não foi assim a gente não teve assim uma quantidade enorme de reforços chegando, embora alguns reforços a gente saiba que serão titulares, já estão sendo. Mas, de fato, é isso que o JP falou. Talvez nesse primeiro momento, enfrentando... Talvez fosse melhor enfrentar adversários mais difíceis agora, pensando que o Bahia pode se reforçar mais à frente, né? Não sei, é um momento complicado assim para o Bahia. Eu queria só puxar aqui um comentário, mandar um abraço aqui para Juliana Lisboa e também para Vitor Vilar. Ju colocou um comentário aqui, ó, dizendo: tô passando aqui para deixar um like para a equipe do Velho Pod, porque esse Bahia. Então, Juliana, tá por aqui, deixou o seu like. Eu vou pedir aqui para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pedro, eu queria que você jogasse o comentário de Juliana aí na tela e pedir mesmo, que a gente tem que pedir para a turma que nos acompanha aqui, o comentário de Juliana, deixando o velho like para o elenco do Pod, porque o Bahia, misericórdia. Então, galera, deixem aqui o like de vocês, ajuda demais o nosso projeto, não custa nada. Já não vai cair o dedo não da turma não. Cai né? não, porra. Oxe, meu quem Deus tá do aqui secando, quem tá rindo Bahia, quem tá sofrendo, né? Veja, deixa o like aí. o recado é o turma... seguinte: você que tá secando, você não vai estar deixando o like pro Bahia, não. O like aqui é pra turma. Você que é do Bahia que tá chateado, o like é pra turma. Você não tá dando like pra Acevedo, pra Rezende, pra Everaldo, não é isso, não. Não é pra Chaves defendendo, não, né? Não é pra Chaves defendendo. Pra Pedro Pereira, pra JP, pra mim, pra Pedro, pra Juliana, pra Celso, pra Fred, pra Cássio, Minhoca. Então, deixa o like aí que ajuda demais o nosso projeto. Você tá escutando em formato podcast, pode ir lá no YouTube, deixar o like atrasado, que ajuda do mesmo jeito. É o mesmo like que quem está dando ao vivo aqui, é o mesmo like para quem chega depois, quem está escutando em formato de podcast. Então é isso, galera. Deixem aqui o like e se inscrevam também no nosso canal, que ajuda aqui o nosso projeto Podcast 45 Minutos. Ô Pedro, a gente podia estar falando aqui de fazendo essa mesma análise aí de Bahia com 0 ponto, falando, é fatalidade e tal, mas não é, né? Assim, é o que mais preocupa, né? É um Bahia que a gente está no dia 24, quase 25 de abril, mês 4, finalizando, e um Bahia que não consegue, foi campeão baiano, beleza, mas
assim, daquele jeito, né? Mas é um Bahia que não consegue, né? Também, Um se não elenco fosse, que, né? né? Exatamente. Um elenco que não consegue destravar, que não consegue ter uma sequência, pode ter um jogo pontual ou outro mais positivo ali na temporada, lances esporádicos, mas é um elenco, um grupo que, assim, não deu liga, não consegue destravar, com um treinador que também não consegue fazer com que o seu trabalho encante, não gera uma confiança no torcedor. Então, isso, para mim, é o que torna mais preocupante. Mais até do que ter perdido do Red Bull Bragantino fora e ter perdido desse Botafogo em casa. O contexto podia ser outro, mas além de tudo, é um Bahia que preocupa pelo contexto completo da temporada, né? Até porque, Lucas, o Bahia sequer enfrentou adversários que estariam na parte de cima da tabela. A gente falou em algumas oportunidades aqui que o Bahia, quando foi testado esse ano contra adversários assim um pouco mais fortes, e eu falo aqui da Copa do Nordeste, os campeonatos ali iniciais, né? O Bahia decepcionou. O Bahia tomou 3 do Fortaleza, depois tomou 6 do Sport. Sport que sequer disputa a primeira divisão. E eu sei que o Bahia evoluiu alguma coisa de lá para cá. Inclusive, nos últimos jogos do Campeonato Baiano, embora o nível fosse muito abaixo, a gente via que o Bahia já não era tão frágil quanto naquele momento. Mas é muito pouco ainda para uma Série A. Você vê que o Bahia enfrentou um Botafogo em casa, um adversário extremamente ganhável, um adversário que quando a gente pega a tabela inicial ali, a gente fala, pô, Botafogo em casa, se não quiser ser rebaixado, tem que ganhar. E o Bahia acaba perdendo e demonstrando mais uma vez toda a sua fragilidade em termos defensivos. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso passa muito por Paiva, viu? Paiva, ele eu falei, né, algumas vezes, se a gente não tivesse com essa nova filosofia de trabalho do Grupo City, tá, um grupo que está chegando no Brasil agora e que não quer, assim, dar um recado de que vai fazer mais do mesmo, o Grupo City não vai demitir Paiva tão cedo. Mas se não fosse nesse cenário, obviamente Paiva já teria sido demitido. Teria sido demitido no vestiário da Ilha do Retiro, ao meu ver. Se não tivesse sido demitido antes. E é um trabalho que evolui muito pouco. Evolui a passos de tartaruga. Eu sei que o time é completamente novo e tinha que ser mesmo. Em todo o contexto de 2022, uma Série B, embora calma por um lado, porque o Bahia não saiu do G4, mas que apresentou algumas fragilidades. Obviamente o time tinha que ser refeito, mesmo sem Grupo City. Mas é um trabalho muito lento. E vou te dizer, viu? Eu não escutei a entrevista completa de Paiva hoje. Eu escutei só um pedaço, eu estava chegando em casa. O pedaço que ele pistolou. Eu cheguei em casa, né, bem nessa hora, assim, tipo, eu estava agitando as coisas no carro ali e o pau estava comendo. Deixa eu até ouvir um pouquinho aqui, antes de começar o programa. Mas eu não ia nem falar sobre isso, eu ia falar sobre a primeira resposta dele, que é uma resposta, assim, que me deixa ainda mais preocupado, assim, porque primeiro ele fala que, pô, enfrentamos um time que está sendo trabalhado há mais tempo, um time mais experiente. Pô, quase todos os times da Série A são mais experientes que o Bahia, estão sendo trabalhados há mais tempo do que o Bahia. E, enfim, depois ele fala que o trabalho vai evoluir, mas a gente não vê o trabalho evoluindo assim há muito tempo. Pô, Paiva já tá aí, a gente já está entrando em maio. O cara chegou aqui em dezembro, são quase 6 meses. Sim, 5 meses, vai lá, de trabalho de Paiva. E a evolução é extremamente lenta. Você viu o torcedor hoje protestando muito. Pouquíssimos são aqueles que ainda defendem o trabalho de Paiva. É complicado. O Bahia vai ter que E mudar muito, Pedro, tá? nesse caso, não tá dando ainda nem para reclamar de jogo quarta, domingo, né? Não, não mesmo. Porque tá tendo semanas completas.
E era algo que É o ele Bahia reclamava que muito. Isso. O Bahia que caiu na Copa do Nordeste, né? Lógico, por ter jogado Série B ano passado, não joga a competição sul-americana. Então, esses intervalos aí, o Bahia tem tido, né? Teve um tempo ali de intertemporada. É difícil, assim, era uma evolução que deveria estar vindo a passos mais largos. Exatamente, exatamente. E aí, JP, só para a gente, antes de ir para os destaques, e já falando um pouco individualmente também, acho que até pode ser a porta de entrada para a gente trazer os destaques do jogo de hoje. O que é que se muda nesse Bahia, hein? Com que, assim, não pode contratar, né? Alguns reforços ainda não estrearam, mas não pode contratar até a próxima janela. Partindo de um pressuposto também de que dificilmente o Paiva vai sair de forma fácil. Acho que ainda se arrasta mais até o Grupo City tomar uma decisão de uma possível troca. O que Acho é que que não se vai tomar muda com o nenhum. que se tem em mãos aí no Bahia hoje? Para ter essa mudança de rota. Lucas, para mim, três peças, né, são essenciais, tá? Duas delas, que a gente já viu em campo, já sabe, já há esse encaixe, podemos dizer assim. Primeiro é Biel, tá? Biel é titular desse time. Teve uma gripe aí que o deixou fora da primeira rodada, talvez ainda resquícios ali, né? Talvez não tenha tido a transição física ali, a preparação mais adequada, mas Biel é e tem que ser titular desse time. E aí, na minha visão, é bem claro que é na vaga do Ademir, que é um cara que tem suas qualidades, tá? Que tem suas qualidades. Hoje teve um encaixe interessante, podemos dizer assim, com o Jacaré, mas que eu acho que peca muito ainda nesse último terço, que é algo que o Biel pode entregar mais. Tá dentro da característica de velocidade, de ataque a essa última linha, de ataque às costas laterais. São coisas que eu acho que Biel pode fazer e Biel pode oferecer mais coisas. Biel é um cara que pode jogar mais pelo meio, pode cair mais dentro pelo meio, fazer uma troca ali com o Cauli, né? É um cara que tem esse poder de finalização, de decisão dentro da área, de uma assistência, de uma finalização de melhor qualidade. Ademir perde uma finalização ali numa assistência do Cauli que por volta dos 20 minutos que poderia ter aberto o placar e aí poderíamos estar falando de outro jogo. Tipo de finalização que a gente tem visto o Biel converter, né, ou pelo menos ter uma melhor qualidade ali, acertar a meta no mínimo. Uma segunda é Tassiano, tá? Eu acho que Tassiano, dentro desse meio campo, essa dupla de volante aí é Tassiano e mais um. Para mim, o mais um talvez não seria nem Acevedo e nem Iago, tá? Mas para mim deveria ter outra peça ali, como já venho falando, acho que alguém com mais força defensiva, que Tassiano já consegue oferecer mais do que esses dois. Tá? Tassiano ali já consegue oferecer mais do que esses dois, mas ainda não o suficiente. Mas como essa peça não existe dentro do elenco do Bahia no momento, né, é Tassiano e mais um no momento. E o Vitor Hugo, né, que é a terceira peça aí para estrear. Né, então, né, esse encaixe vai ter que ainda acontecer. Não é feito Biel e Tassiano que a gente já viu, já sabe, já viu em campo. Vitor Hugo ainda tem que chegar e mostrar esse encaixe, mas que há uma expectativa pelo histórico do atleta, né, que dispensa apresentações aí, de que venha a oferecer mais do que David Duarte, que foi quem entrou hoje, do que o próprio Canu, que não vem mal, do que Gabriel Xavier, que, poxa, também não vem mal, mas no jogo passado ali, no jogo do Red Bull, a bola do segundo gol foi ele quem não cortou direito. Então são coisas que a gente acredita que com o Vitor Hugo, né, já possa ter essa melhora, já possa ter esse upgrade. E aí vou deixar, né, uma quarta mudança, e aí acho que é o que Pedro deve estar se coçando ali para falar, que é a ala esquerda. Né? Chaves tem crescido ofensivamente, que é algo que a gente já esperava, a gente sempre tem falado,
mas a porta aberta defensiva é muito perigosa para a Série A. E a gente já viu o Matheus Bahia, né, que não é o primor, é um cara que já teve vários momentos de críticas dentro desse Bahia, na Série A, na Série B, mas que não é a porta aberta que Chaves tem sido. Não é. A bola de hoje, o primeiro gol de Júnior Santos, poxa, não vou querer aqui ser engenheiro de obra pronta ou ficar no se é isso, se é aquilo, mas a gente, no nível que foi essa conformidade da marcação ali de Júnior Santos, a tranquilidade para ele progredir, não é algo que o Matheus Bahia costuma deixar. Então, assim, é algo que tem que se pesar, né? Chaves, se Renato Paiva vai continuar prezando somente pela fase ofensiva de Chaves, que é isso que ele entrega, ou se ele vai querer um cara mais equilibrado, que não vai ser a porta aberta, mas também não vai entregar tanto ofensivamente, né? Não sei o que é que Pedro acha dessas 4 alterações, digamos assim. Eu concordo, assim, com tudo, JP. Eu só quero trazer dois pontos aqui. Primeiro, eu acho. É fato que falta no Bahia um volante mais marcador. E eu acho que talvez a melhor opção seja Rezende, que hoje joga improvisado ali na zaga. E talvez com a chegada de Vitor Hugo, que concordo com você, que dá uma outra consistência defensiva ao Bahia. Rezende pode voltar para sua posição original e ser esse jogador. Não é um primor de opção, não é isso, mas dentro do elenco, para mim, sem dúvida nenhuma, o volante que dá um pouco mais de segurança, né? Um volante que se preocupa um pouco mais com a marcação e eu acho que ele pode jogar de lado Cassiano. E no ataque, eu confesso que eu ainda gostaria de ver Biel jogando ao lado de Ademir, tá? Eu não acho que ou um ou outro. Claro que isso daí deveria necessariamente passar por uma mudança de esquema, enfim, mas eu acho que isso em algum momento pode acontecer e torço muito para que aconteça. Concordo quanto a Matheus Bahia também, eu acho que hoje é um jogador que passa uma segurança maior e que a gente já falou, a gente apontou aqui sobre a fragilidade defensiva, né? E Matheus Bahia, ele consegue diminuir um pouco essa fragilidade. É um primor de jogador? Não, mas é o que tem no momento e embora eu acho que Chaves seja um cara de futuro, mas é um cara muito novo ainda, 20 anos, um jogador que pertence ao Bahia, vai continuar aqui por muito tempo e eu acho que ele pode ser trabalhado com um pouco mais de calma. Inclusive para o próprio Bahia, né? Você que estava na fonte, a transmissão falou que logo após o gol, o primeiro toque na bola do Chaves, ele passou a ser vaiado, né? Foi. Então, assim, Foi. é um jogador de 20 anos Uhum. que está sendo vaiado em casa pela sua torcida no primeiro tempo. Então, assim, para você salvar o jogador, ganhar o jogador, às vezes você tem que dar aquele passo atrás. Pô, bota o cara ali no banco, tira essa exposição, né? Quando um jogo fora, volta a entrar ali no segundo tempo, talvez numa linha de frente, numa segunda linha, com uma cobertura maior, né? Vai ganhando esses caras aos poucos. Não precisa ser um all-in todo jogo, não precisa todo jogo. Eu tenho que apostar tudo, vai ser com ele mesmo, é isso aqui que a gente tem. Pô, eu não quero aqui ensinar o futebol a Renato Paiva, não tenho essa pretensão, não. Né? Mas a gente está aqui para debater. A gente está aqui para debater esse Bahia. E para o agora, para o hoje, para a próxima rodada e para a sequência, né? Como o Pedro bem falou, é um cara de contrato longo. Talvez seja um passo para trás importante. E ele, JP, ele é um cara que ele sente muito. Ele sentiu muito as vaias hoje. Foi a sensação que me deu, assim. Ele teve alguns problemas de adaptação. Ainda tá se adaptando, né? O cara mudou de país, cara menino ainda, né? E tendo sua primeira experiência fora do país dele. E ele sofreu muito. Chegou a fazer alguns posts assim, em rede social, dando a entender, né, que passava por alguns momentos complicados em termos de vida pessoal mesmo. E eu já tinha percebido em outros jogos que ele se abate quando ele erra.
Às vezes ele tá indo bem no jogo e ele erra, e a partir dali ele meio que some, desaparece no jogo. E hoje, obviamente, isso foi potencializado pelas vaias, né? Foi aquela. A primeiro toque na bola foi de uma vaia muito intensa, e logo depois seguiu também de alguns aplausos para tentar abafar ali aquela vaia. E já no finalzinho do jogo também ele voltou a ser vaiado também. Eu acho que ele é um cara que sente acima da média esse tipo de situação. Pedro, vamos abrir aqui os destaques. Quem foi mal, quem conseguiu ir bem nessa. Pode fazer por bloco. Vamos começar primeiro com quem foi mal, depois JP traz, e depois a gente fecha com quem conseguiu se salvar nessa derrota de hoje, Pedro. Vai ser ele mesmo, né? Vai ser ele mesmo, o próprio Chaves. Já que estamos falando nele, né? Já que estamos falando dele, vai ser ele. Enfim, velho, ele realmente, em termos defensivos, assim, ele atrapalha muito. Claro que ele pode ainda se desenvolver em termos defensivos, mas hoje a postura defensiva dele não dá, assim, sabe? Tipo, não dá para você contar com um cara que contribui lá na frente, mas que ao mesmo tempo deixa o time tão vulnerável pelo lado dele. Então, ele não só está na lista aí dos piores, como para mim hoje foi o pior, sem dúvida nenhuma. Embora eu quisesse até preservá-lo aqui, sabe? Tipo, o cara já foi vaiado e, como eu já disse, eu já acho que é um cara que tem futuro, mas não tem como não ser ele hoje, para mim, o pior. E foi decisivo também no lance do gol, né? Além de Chaves, assim, o Bahia não teve tantos destaques negativos hoje, não. Eu acho que o cara é Everaldo. Everaldo pouco participou do jogo hoje. A bola chegou pouco, é verdade, mas ele teve muita dificuldade na partida de hoje. Então acho que eu vou fechar esse pódio hoje com dois, assim, com Chaves e Everaldo. Com Chaves, sem dúvida nenhuma, sendo pior. Eu tô bem contigo, Pedro. Inclusive nessa tentativa de preservar Chaves, tá? Em parte do jogo, eu meio que procurei ali se eu conseguiria não pesar tanto em Chaves, digamos assim. Eu tentei, poxa, dá para trazer alguém aqui em primeiro para botar ele mais. Ele teria que estar entre os piores. Ele teria, infelizmente. Mas em certo ponto, pesei ali, pô, dá para trazer alguém aqui que dê para ele jogar ele ali mais pro final em terceiro lugar, tal. Procurei, mas como você bem falou, a atuação, né, dele e a atuação do time, que não foi uma atuação horrível, né, de aspectos individuais, acaba tendo que trazê-lo para essa primeira colocação aqui mais uma vez, né? Acho que já é terceiro ou quarto live que a gente faz junto aqui, e a gente sempre inicia com essa colocação de Chaves entre os piores. E até por isso eu bato mais uma vez na tecla da preservação do atleta, né? Pô, a sua explicação aí dele de ser um cara que sente, né? Você consegue perceber ali dentro do jogo o que ele fica mais retraído. Você consegue. E aí tu traz essa questão também de redes sociais, que ele já parece ter demonstrado ali. É o famoso cara tá pedindo ajuda, né? O cara tá pedindo ali para ser ajudado e até o momento essa ajuda não tá chegando. E em segundo lugar, eu vou com o Everaldo também, por ter sido um cara que, de fato, participou pouco. Né? Não prejudicou, não foi mal, não atrapalhou, não perdeu grande chance, nada desse tipo, mas o Bahia precisava de uma participação um pouco maior dele, né? Seja principalmente ali na hora de tentar concluir de uma forma mais qualificada. E eu fico também com essa dupla aí nos piores. Melhores, Pedro. Cara, gostei muito da partida de Cauli hoje, especialmente no primeiro tempo. Acho que é um cara que vem contribuindo desde que chegou. Foi muito questionado, uma ainda contratação, inclusive por mim, porque
não era o tipo de contratação que a gente fala assim, pô, Cauli é um cara que chegou para resolver o problema do Bahia na Série A. Não, era um cara desconhecido, mas que vem mostrando que de fato pode ser útil na Série A. E eu acho que ele hoje foi muito importante em diversos lances, deixou Ademir em uma grande chance, deu uma grande oportunidade a Ademir. Depois no lance do gol, ele que dá um passe importantíssimo para Chaves. Então, para mim, ele foi o mais decisivo hoje. Na partida passada, eu e JP discordamos um pouco sobre a atuação de Jacaré. Eu não coloquei ele entre os melhores, mas também não coloquei entre os piores. JP colocou ele entre os piores na partida passada, né, JP? Isso. E eu achava que ele embora tivesse deixado os espaços, muitos espaços, no jogo contra o Bragantino, pelo lado dele, mas eu prestigiei mais o esforço dele tá atuando ali com uma ala, numa posição nova para ele, né? E hoje eu vou colocar ele entre os melhores. Eu tô curioso, assim, para saber a opinião de JP em relação a ele hoje. Mas, assim, não só pelo lance do gol, tá? Eu acho que ele vem se esforçando muito para atuar como ala dentro desse esquema de Paiva hoje. E ele vem conseguindo fazer isso, óbvio, com limitações muito claras, assim, mas além do que eu esperava. E é curioso que a análise geral sobre Jacaré, na virada do ano ali, é que era um cara que não tinha condições de atuar em Série A. E houve um programa aqui que eu citei morrendo de medo e que eu já conseguia começar a ver alguma utilidade assim em Jacaré, numa primeira divisão. E hoje ainda com medo, com muito medo ainda, porque a gente está apenas na segunda rodada, mas eu acho que ele já começa a demonstrar que ele de fato vai ser importante para o Bahia nessa Série A. É uma surpresa para mim isso assim. Tipo, no início do ano eu jamais imaginaria que ele poderia ser tão útil na Série A como está sendo. Acho que o Bahia pode continuar a Série A inteira atuando com o Jacaré como a única opção de ala pela direita? Óbvio que não. Mas hoje ele é a melhor opção ali, né? Não tenho dúvida disso. Tipo, se sim, é um cara que eu espero que o Bahia não conte mais com ele. Tipo, um cara que já provou que não tem a menor condição de jogar, nem que o Bahia fosse disputar uma Série B. Se sim, eu acho que não seria a opção pelo que ele demonstrou até então. André poderia ser útil, mas eu acho que é muito verde ainda para uma Série A, e ele hoje é o dono da posição. Não me dá conforto saber que ele é a única opção para jogar como lateral direito, mas eu acho que ele vem fazendo isso muito bem. E hoje eu coloco ele entre os três, assim. No mais, Ademir, eu fico na dúvida, assim, sabe? Tipo, Ademir, ele participou muito bem no primeiro tempo, só que ele também errou no momento, assim, de finalizar jogadas, né? Seja finalizar para o gol ou tomar algum outro tipo de decisão. Ele errou quando ele finalizou para o gol. Ele errou quando ele podia ter dado um passe para Chaves, mas de qualquer forma ele apareceu muito bem ali naquela posição do campo, né? Eu acho que o Bahia conseguiu levar algum perigo com ele jogando ali pela direita. Então, eu acho que eu colocaria ele também entre os três, por conta do perigo que ele levou, mesmo tendo tomado decisões erradas. E no mais, eu gostei assim da partida de Rezende. Defensivamente, não a ponto de colocá-lo entre os melhores. Gostei da partida de Acevedo também, embora ele tenha participado decisivamente, por assim dizer, no lance do gol. Eu acho que ele poderia ter feito uma marcação mais incisiva no lance do segundo gol. E por isso eu não vou colocá-lo no pódio também. Então eu vou fechar aí com Cauli, Jacaré e Ademir nessa ordem. É, Perfeito. JP, você.
Pedro e Lucas, confesso que eu estava bem curioso com a leitura que você teria sobre Cauli, tá? Não sei se chegou a acompanhar ali o Clube 45, mas em dado Não, momento ali, não. meados do segundo tempo, eu dei aquela olhada e a turma tava descendo o pau em Cauli. E aí tinha torcedor do Bahia, do Sport, do Náutico. Eu li assim, eu pensei que tava lendo mensagem de um jogo errado, eu tava vendo o jogo errado. E aí eu, disse, não, Cauli até o momento aqui tá entre os meus melhores. Mas, pelo visto, eu sou uma minoria avassaladora, né? Não cheguei a olhar muito a reação dos torcedores do Bahia nas redes sociais e tal. Mas o meu recorte foi ali no Clube 45. E aí estava muito curioso para qual seria a sua leitura, e ainda bem que eu não estou sozinho nesse barco, porque eu já estava pensando se de fato eu tinha alguma coisa errada com a minha leitura, porque assim, eu achei Cauli bem no jogo, tá? O melhor, tá no meu primeiro colocado aqui nesse pódio. E não só, eu já fiz críticas aqui ao ataque do Bahia, né? Eu já fiz críticas hoje aqui a Everaldo, já fiz críticas aqui a Ademir. Eu não acho que a atuação de Cauli foi assim, ó, dentro de um ataque que foi ruim, ele se salvou. A minha leitura não foi essa. A minha leitura foi Cauli foi bem na partida. Cauli foi bem. Caindo ali pelo lado esquerdo, né? E aí foi algo que a gente já tinha falado há algum tempo atrás, naquele jogo. Foi o jogo da Copa do Brasil, que ele jogou de fato como um ponta, né, Pedro? Foi. E a gente E que a gente. criticou aqui. E eu fiquei com Isso. medo quando eu vi a escalação hoje. Eu falei, porra, talvez Exatamente. ele tenha que cair também. Mais E, pela e, ponta. E hoje, de fato, ele voltou a ser um meia com liberdade, que caía às vezes pela esquerda, né? Mas não partia da ala esquerda, da ponta esquerda. Então a gente particularmente viu um Cauli, né, muito mais participativo. Como falou, no primeiro tempo ali deu uma bola que deveria ter sido uma assistência, uma bola de gol para Ademir isola. Né? Acho que as boas participações, né? O próprio gol do Bahia, que parte desse cruzamento de Chaves, é uma bola que o Cauli faz o passe ali para Chaves atacar o espaço, né? Então, assim, para mim é um primeiro colocado aqui convicto, tá? Não sei o que a torcida do Bahia, vou até olhar depois que sair aqui, mas para mim Cauli foi esse primeiro colocado convicto. E aí Jacaré faz a ponte de um jogo para o outro, né? Sai dos meus piores no jogo passado e vem para os melhores hoje, não só pelo gol, mas também pelo gol. Já fazia uma partida que agradava, não foi uma porta aberta pelo seu lado, né? Não foi um lado que o Botafogo se utilizou tanto de ataques, não foi um lado onde o Botafogo criou tanto, ele conseguiu fazer ali pelo menos o necessário, vamos dizer assim, defensivamente. E é como você fala, Pedro, Jacaré vem se mostrando um jogador útil para a Série A, mas não é um cara que passou por uma revolução futebolística, né? É um cara que vai se mostrando útil dentro das características que a gente já sabe que Jacaré é útil. Um cara de força, um cara de velocidade, um cara que não vai abrir de nenhuma jogada, vai até o final, vai errar, vai. Vai errar, vai, porque tecnicamente Jacaré peca. Né? Tecnicamente, Jacaré tem faltas. Não é um cara de valência defensiva, é um cara que tem a transpiração. Né? Isso aí ele não vai deixar faltar nunca. E até por talvez, dentro da característica do elenco do Bahia, faltar isso, é que ele esteja conseguindo se sobressair. Né? Não acho que é o nome ideal para 38 rodadas como um ala direito, mas e aí, isso aqui a gente sempre disse, é o ala direito do Bahia, né? Por merecimento, digamos assim. Né? E a partida de hoje acaba sendo coroado com um gol. Acho que fez boas trocas, boas dinâmicas ali com a Ademir daquele lado. E acho que a pedida ali que você disse de jogar Ademir e Biel é uma pedida interessante. É algo que eu tenho curiosidade também para ver. Não sei se é o que Paiva vai buscar trabalhar. Acho que não. Mas acho que é algo que dá para fazer o teste, sim, dá para ver. Porque acho que a Ademir tem se soltado, mas ainda não para colocá-lo como terceiro colocado. Né? Esse meu terceiro colocado aí, como você citou, né, fez a menção ali, eu trago o Rezende. Tá? Não coloco Ademir no meu pódio. Pelo contrário, talvez a Ademir tivesse até atrás de Acevedo para mim, e aí eu fecho esse meu pódio com o Rezende. Eu acho que pelo aquele lado esquerdo ali,
A fragilidade de Chaves, né, foi minimamente compensada ali por uma partida boa, por uma partida interessante de Rezende, e com a bola no pé, na construção, é um cara que está se soltando aos poucos, está começando a achar mais passos progressivos, mais passos para frente, né? Então, assim, acho que tem uma sequência de atuações legais, né? E aí eu coroo, digamos assim, hoje, colocando aqui na minha terceira colocação do pódio positivo. Perfeito, JP e Pedro Pereira.